Olá, caros amigos, caros colegas, caros leitores. Faço esse vídeo para a apresentação do 8º livro e o 3º livro de conto, O Baú. Já está nos sites de venda da editora, Clube de Autores, Books, Livraria Cultura e Saraiva. Tem 196 laudas e é dividido em 3 partes. O tema principal é o Julião, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, e no caso também de Rio Claro, que a história passa-se em Rio Claro. E quando adolescente, a família estava à beira da falência e ele faz uma promessa a uma santa que, se não entrasse em falência e ele triplicasse a fortuna da família, ele daria para a santa 300 quilos em ouro. E realmente aconteceu. Não entrou em falência, triplicou a fortuna. Num determinado momento, ele resolveu pagar a promessa. E ele é dominador e vai enterrar 300 quilos de ouro. E aí começa uma movimentação na cidade toda, que saiu em jornal e começa a vir equipes para procurar o baú enterrado com 300 quilos de ouro. Porém, a história não é apenas isso. Esta é o tema principal do conto, em época atual. Porém, também eu sempre gostei de fazer isso. Em todos os meus livros de contos tem desta forma. Costuma retornar ao passado. E sempre procuro ter uma personagem que vá ao passado e conte em terceira pessoa, no passado, algo. E eu busco trazer o folclore, né? E no caso, o Onofre, ele vai enfrentar, com 17 anos ele enfrenta o lobisomem, com 27 ele enfrenta a mula sem cabeça. Na primeira, na segunda, na terceira parte, ele está sempre contando para alguém. No caso, uma vez vai ser para o Pedro e a família inteira, depois vai ser para o padre Carlos, e depois vai ser para o padre Carlos e para o padre Valdo ao mesmo tempo. As 3 partes. E o tema principal segue o fluxo normal. Os personagens, tem personagens engraçados, como o Joãozinho, como o delegado Pansudo, como o Algenor, fofoqueiro da região. É um livro leve, de leitura rápida e com bastante humor. Pois sempre acreditei que uma leitura, por mais pesada que seja, também devemos levar o nosso leitor à descontração. E à reflexão, obviamente, mas muito mais à descontração. Eu procuro, quando faço e componho meus livros de conto, fazer um contrapeso. Fazer uma cena séria, depois uma cena engraçada, e depois uma cena hilária, e depois uma cena séria. Vou fazendo assim, essa escala, para que se tenha o prazer da leitura. Porque o que significa ler? É apenas saber o que está escrito ali? Ou ter o prazer de ler o que está escrito? Né? Temos o prazer, saborearmos. Geralmente fazemos isso com doces, chocolate, né? Mas geralmente com o livro não, apenas lê-se e absorve-se o total ou o mínimo, ou da forma que a pessoa pôde compreender, e descarta-se aquilo. Mas o prazer da leitura é quando acabamos de o ler, queremos ler mais. Esse que é o prazer da leitura. Né? E vem aquela frase, acabou? E é isso que eu tento atingir os meus leitores sempre desta forma. Já estou compondo Ana, que também terá a mesma sequencial, personagens
personagens que vão ao passado e personagens, no tema principal, presente, e personagens que irão ao passado. Ana será escrito na Praia da Bica, na Ilha do Governador, bairro Jardim Guanabara. Que também na Ilha do Governador existem 15 lendas urbanas. A Pedra da Onça, o Carro Preto, a Noiva de Branco, o Bode Preto. Duas dessas histórias realmente vai acontecer, né? No tempo passado, no presente. Mas uma é no tempo presente, que é a história do Bode Preto. Bem, mas isso aí é outro livro. Vamos falar sobre Obaú. Eu vou ler um pequeno trecho de Obaú para que possa ficar sintetizado nisso, mas não vou me alongar na leitura, apenas para perceberem o que eu tento dizer com relação ao tempo, retorno. Muitos colegas, e se tem um cacuete de dizer que um livro é igual a uma redação, começo, meio e fim. Obviamente que tudo que começa tem que acabar, e tudo que acaba tem seu começo. Mas pode ser invertido as ordens, não especificamente começo, meio e fim, pode ser fim, meio e começo. A habilidade da escrita nos leva ao passado, estarmos no presente, irmos ao futuro, retornarmos ao passado, estarmos no presente novamente, sem perder a ênfase, sem se distanciar do tema principal, apenas trabalhando com tempos. E é assim que eu tento demonstrar, né, em meus livros de conto. Obaú, por Armando Muniz, poeta. Seu delegado, bom dia! Cumprimentou o delegado, o seu Agenor, dono da pequena quitanda. O delegado é homem grande, pançudo, coldre quase caindo junto às calças. Olhou procurando cada detalhe, pois para ele todos são suspeitos. Bom dia! Ele já foi adiantando o passo para não dar assunto. Mas o Agenor, que diz que não é fofoqueiro, continuou a seu lado, deixando o delegado já encolarizado por ser seguido. Seu Agenor, vai me desculpar, mas estou em uma investigação e não posso lhe dar atenção agora, disse batendo no ombro do Agenor, como dizendo, me deixe em paz. Porém, como fofoqueiro é fofoqueiro, lá foi o Agenor seguindo de longe o delegado e parou atrás de uma grande árvore, e ficou espiando. Viu quando o delegado entrou na casa da Rosinha e pensou consigo, o que o delegado foi fazer na casa da Rosinha? Nesta mesma manhã, passando pela casa de Márcia, o seu Onofre, moço de idade, foi chamado da janela pela Márcia. Imediatamente se aproximou até a cerquinha da entrada da casa. Bom dia, dona Márcia. Bom dia, seu Onofre. O senhor conhece alguém que venda pato? Ah, prato. Foi interrompido pela Márcia. Não, seu Onofre, é pato, ave. Ah, claro que conheço. Dona Felisberta. Há quase 3 porteiras daqui. E coçou a barba grande, perdido olhando o sabiá na parreira. Seu Onofre. O Onofre chegou a levar um susto e continuou. Mas fale, minha filha, o que quer? O senhor está indo na direção da casa da Felisberta? Sim. O senhor pode me fazer o favor de me encomendar um pato grande, de uns 2 quilos, para hoje? Hoje vou fazer um pato frito para o meu amor, João. Está bem, minha filha. Um pato 2 quilos para hoje, é isso? É isso, seu Onofre. Muito obrigado. E lá foi seu Onofre, de mais de 80 anos, pé de pé, subindo ao caminho de Lavaium, até que na frente encontra o Pedro. Seu Onofre, o senhor por aqui, mas entre, homem, e venha tomar um café que a patroa acabou de coar. O Onofre foi entrando e sentando e se encostando, na mão uma imensa caneca de café, na outra uma fatia enorme de bolo de milho. E conversa vai, conversa vem, entraram logo no assunto que adoro contado pelo Onofre. Os filhos, quando souberam que o velho Onofre estava na casa, correram e sentaram à sua frente. Mas
Nos conte, seu Onofre, do ocorrido na cidade, que todos dizem que o senhor encarou sozinho a coisa ruim. Onofre tentou desviar do assunto, mas as crianças pediram, já todos com os olhos arregalados, e não teve jeito. Onofre se encostou, pediu mais uma fatia de bolo de milho, enquanto o Pedro enchia a caneca de café. E devagar Onofre foi contando. Naquela época, nem polícia existia por essas bandas. Casas era muito menos que hoje, e mal se avistava a chaminé esfumaçando. Pois bem, em São João Marcos corria um boato de um cão negro rondando a vila. Eu morava nesta época por essas bandas. Tinha uma criação de porco e galinha, 2 cavalos em minha carroça. Antes, o único transporte por essas bandas. Um bardoto bonito, manchado, ótimo trotador, calmo e nada exigente por água. Para falar a verdade, era um belo amigo. Não tinha medo de nada. Era o meu Chiquinho. Quando eu chamava, vinha todo prosa. Os meninos parados igual pedra, ouvindo o seu Onofre, enquanto Pedro não perdia tempo de encher sua caneca de café. Minha casa era grande, mais de 10 cômodos. Herança de família, as primeiras pela região. Casa alta, com uma imensa escada na frente de janelas para mais de 3 metros do chão até o batente. A espingarda de papai ficava bem do lado da porta de entrada. Eu estava com meus 17 anos, acho, se não me falha a memória. Dormia no primeiro quarto, que dava visão ao portão de entrada do terreno. Meu pai e mais mãe dormiam no quarto dos fundos. Meu irmão menor dormia no quarto do meio. Assim que entrasse pela porta, dava na grande sala, depois uma copa e a biblioteca de papai. Depois o corredor para os quartos e cozinha. Do lado de fora, a uns 10 metros da casa, ficava o banheiro. Um quarto alto, de paredes reforçadas para evitar exalar rochedo. Uma janela alta para clarear dentro e no canto, um buraco das necessidades. Papai fez bem reforçados para evitar a entrada de bichos que rondavam pelas bandas. A porta era de madeira maciça e o telhado era reforçado por causa de chuva. No canto da parede, pendurado no prego, um lampião e do lado uns fósforos, mais a pedra de riscar. Eu não tinha medo de nada e minha barriga não entendia de hora. Sempre à noite, lá ia eu fazer minhas necessidades. Fazer o que eu podia. É organismo. Os meninos e as meninas já começavam a se olhar e se ajeitar melhor, enquanto tanto Pedro como a esposa, Ruth, estavam atentos. Dengo era o nosso cão de fila, que ficava amarrado perto do galinheiro, pois só o tamanho do Dengo já assustava todo mundo. E tinha muito ladrão de galinha naquela época. Princesa, também da mesma raça, ficava trancada na casa de cães que pai havia feito. Papai adorava a raça cão de fila, e eu também os adorava. Quando saía para passear com o Dengo, muitos achavam que era um tigre pelo rajado da raça e andar igual um felino. E logo que os boatos apareceram, papai riu dizendo: "Deixa vir que Dengo e Princesa farão um estrago nele, que ele vai ver que é bom para tosse." É que pai não acreditava em nada disso. Mas eu tinha receio, pois amava aqueles cães. Jamais permitiria um confronto desses, pois o que se sabe de lobisomem, que é coisa ruim, e nada pode derrubá-los, a não ser, assim que conto, uma bala de prata. E quando lembrei disso, corri em minha gaveta de canto e peguei meu cordão que minha madrinha tinha me dado de presente de aniversário e levei para o ferreiro e pedi que ele fizesse uma bala. O ferreiro riu, mas vendo-me sério, disse que eu voltasse depois de uma semana, que ele ia fazer. Fiquei satisfeito, e isto foi percebido por ele, que uma vez ou outra sorria para mim. Depois de uma semana, fui ao ferreiro e a bala de prata estava pronta. Fiquei feliz, e ele me disse: "Vai caçar lobisomem hoje?" Eu nem respondi, só olhei sério e ele continuou a rir. Mas depois de uma semana, os boatos começaram a aumentar, pois começou a aparecer cachorro machucado, e uns mortos, cabra morta pelo terreno. Até vacas estavam caídas mortas de uma e outra fazenda. Os olhos dos meninos já não tinham o que arregalar, enquanto tanto Pedro e Ruth
Riam em silêncio dos olhares das crianças. Minha mãe, quando soube disso, ficou assustada e colocou um copo atrás da porta com um olho de boi dentro e em cima uma tesoura de aço aberta apontada para a entrada. Meu pai riu e disse: "Para que isso, mulher?" E mãe mais que depressa respondeu: "Deixa como está, não mexa." E pai, para não arranjar briga, ficou calado e sorriu balançando a cabeça. Foi até a biblioteca e trouxe a espingarda dos canos e disse para a mãe: "Isto que resolverá o problema se ele aparecer por aqui." Eu calado estava, calado fiquei. Mas perguntei para pai se ele deixava eu acertar a pontaria com a espingarda de canto de porta. Imediatamente disse: "Mas claro, só tenha cuidado com o pé, os olhos e as mãos. E veja bem aonde está atirando, que não quero reclamação de ninguém em minha porta. Entendeu? Na gaveta de minha escrivaninha tem bastante munição dela. Vê se não vai gastar tudo atirando em nada. Posicione bem no ombro para evitar o coice e quando disparar, não aperte o gatilho com força, apenas contraia-o. E quando for atirar, retenha a respiração para sair um tiro preciso. Não balance demais os braços para evitar erro. Trate a arma como fosse extensão de teu braço. E quando for carregar, evite fechá-la apontando para o chão e sim para frente. Caso dispare, não acertará o teu pé. Você entendeu tudo o que disse? Pois não vou repetir, não aceitarei a reclamação de ninguém em minha porta. Não quero vê-lo, mocinho, apontando ela para ninguém. Mesmo que tenha sido provocado, mantenha apenas no braço para evitar desrespeito. E assim ganhar respeito de todos. Você me entendeu, mocinho? Quando meu pai falou isto, meu sangue gelou pelo olhar que ele me deu. Imediatamente respondi que sim. Então ele disse: "É sua." E me deu a espingarda que eu tanto limpava e lustrava. Mãe olhou desaprovando. Mas pai era homem grande, firme, ex-combatente. Só olhou para a mãe e ela virou o olhar. Mas via-se que seu olhar, perdido para fora, dizia que ela estava muito preocupada. Depois de uma semana, chegou uma notícia que um caçador deparou com uma criatura estranha no mato que atacou um de seus cães. Mas este caçador era conhecido e todos viram o seu perdigueiro estraçalhado. E começou a ter um pequeno pânico na redondeza. Meu pai foi ver o cão e o caçador e voltou já com um tom de voz diferente, pois para meu pai era uma grande onça negra e era perigoso demais para meu irmão caçula e para toda a sua pequena criação. Quando nos reuniu na hora do jantar, disse: "Não quero ver ninguém pelo mato sem estarem armados. Você, Onofre, tome conta de teu irmão e não o deixe sozinho. E a senhora, quando tiver que estender roupa, chame o Onofre caso eu não esteja para estar armado vigiando." Claro que isso, que isto nos assustou e mãe perguntou: "Marido, por que tudo isto?" E meu pai bem devagar falou: "Acredito que seja uma onça negra, e bem grande." O cão do caçador ficou destroçado. E era um perdigueiro. Não gostei do que vi. E não quero arriscar ninguém desta casa. E agora Dengue e Princesa ficarão dentro da varanda de portão fechado. E de dia ficarão soltos no terreno. Os cavalos ficarão de portão fechado ao curral. Mãe me olhou um pouco tonta. E eu perguntei a meu pai: "Mas pai, como vamos comprar os mantimentos?" "Ora", disse ele, "faremos rodízio, porém ninguém sai desta casa desarmado. Enquanto esta onça estiver rondando, não é seguro." Percebi que meu pai estava tenso. Talvez o que viu o deixou muito preocupado. Pediu que eu já municiasse minha espingarda e fosse ver os cavalos e a criação e soltasse Dengue e Princesa para me acompanhar. Disse que me daria a cobertura da sacada, visto que já passavam das 18 horas. Era dia de lua cheia e estava claro como um dia o terreno. O céu transbordava de estrelas de tão limpo que estava. A grande lua cheia parecia que estava pertinho da gente, enorme, linda. Eu fui devagar, tendo Dengo e Princesa me rodeando na brincadeira. Vi meu pai na sacada, espingarda no braço, olhando tudo. E quando cheguei no chiqueiro, coloquei encostada a espingarda e comecei a servir os porcos.
foi quando ouvi um uivo medonho longe que atravessou toda a mata e veio bater em meu ouvido como fosse um grito da morte. Os cães ficaram irritados e alertas, latindo e se movimentando para todos os lados, tentando sentir o faro. Quando olhei para meu pai, ele já estava de espingarda em riste, apontando para cada canto daquele terreno. Deno ficou enfurecido, que chegava a bater com o peito na seca para sair. E meu pai gritou para mim: filho, segura o Dengo e a princesa e traz agora. Eu larguei minha espingarda e segurei firme na coleira dos dois e praticamente os arrastei, pois não queriam me obedecer. E assim que cheguei perto da sacada da varanda, ouvi um disparo que quase fiquei surdo e vi que pai recarregava novamente a espingarda. Os cães estavam loucos e subi quase caindo por cima deles. Meu pai deu outro disparo em direção à entrada do terreno. Tudo foi tão rápido que nem pude olhar para ver em quem ele atirava, e quando contive os cães, eu os amarrei na varanda, perguntei a meu pai: o que aconteceu? E meu pai, de olhar sério, já recarregava a espingarda novamente. Nisto, mãe, com o caçula no colo, saiu da sala para a varanda, e meu pai disse: estava ali. Não entendo, atirei bem em cima dela, 2 tiros fatais, e nem se mexeu. Minha mãe arregalou os olhos e eu fui virando devagar para ver e tentar entender a cena. Aí meu pai disse: mulher, entre e tranque a porta. Filho, vamos pegar a tua espingarda. E rapidamente mãe entrou e trancou a porta, observando a gente pela fresta da janela. Dengo e princesa estavam encarando alguma coisa no mato. Parados e rosnavam muito alto. Meu pai parou e olhou em direção do olhar dos cães e disparou novamente. Eu corri, peguei minha espingarda e já me preparei para disparar, andando devagar em direção ao meu pai. Pai ficou quieto, era visível que ele estava confuso, e logo efetuou outro disparo, até que novamente, como um grito da morte, o uivo ecoou e meu pai me disse em tom rígido: filho, corre! Eu devia estar uns 10 metros dele e o que ele viu por trás de mim eu não pude ver. E pai não pôde abrir fogo, pois eu estava bem entre ele e o alvo. Quando cheguei perto, ele pediu que eu me jogasse no chão, abriu fogo mais de 3 vezes, recarregando e abrindo fogo, e só vi uma silhueta negra e alta, muito alta, devia ter mais de 2 metros por trás dos arbustos. E pai me puxando, chegamos rápido na varanda e ainda deu tempo para segurar Dengo e princesa, que já estavam arrancando a mureta. Meu pai estava transtornado e entramos levando junto os cães, que pareciam 2 leões, enfurecidos. Os meninos já estavam um agarrado ao outro e Pedro e a mulher já estavam com olhar de medo. Quando chegamos na sala, meu pai passou a tranca na porta e abriu a janela. Dengo e princesa eram tão grandes que quase estavam da altura de pai, olhando junto com ele lá para fora pela janela. Já não farejavam mais nada e ficaram mais calmos. Esta noite eu não dormi nem meu pai, pois ficou de janela fechada, com os cães dormindo a seus pés no sofá da sala. Porém não dormiu, pois eu estava sentado na outra poltrona e fiquei a noite toda acordado vigiando. Pela manhã meu pai saiu armado e disse que ia avisar todos os vizinhos e antes de escurecer estaria em casa. Deixou minha mãe ciente de tudo que falou e pela noite passada mãe jamais ia desobedecer. Pediu que eu soltasse Dengo e princesa e cuidasse de tudo até ele voltar. Bem, e aí continua, porque é uma leitura grande e o vídeo vai ficar muito grande. Então é isso. É apenas, e assim, daqui a pouco ele conta, né? E vai ser interrompido pela Ruth, que é a esposa do Pedro, para almoçarem. E nisso ele esquece que ele tinha que avisar Felisberto do pato que a Márcia encomendou de 2 quilos. Quando chega na hora do almoço, que ele interrompe a história, daqui um pouco mais à frente, né, que vai ter outro problema ainda, até ele enfrentar sozinho, mas aí já mais para frente um pouco, retorna ao Genô atrás da árvore, vigiando o delegado que entrou na casa da Márcia. Porém, o delegado já saiu de lá desde as 10 e nesse momento que a Márcia, que a Ruth interrompe
o seu Onofre para almoçarem, já eram 13 horas. E até então o Algenor continuava atrás da árvore esperando o delegado sair da casa da Rosinha. E quando a barriga dele começa a roncar, ele só tem um jeito, ir lá chamar a Rosinha e inventar uma história. E ele chama a Rosinha e tudo, e inventa que roubaram a bicicleta dele, e ele soube que o delegado estava ali para que ela chamasse o delegado. E a Rosinha, sabendo que ele é fofoqueiro, sabendo né, de como ele falou com bastante ironia, mas disse que desde as 10 horas, né, da manhã ele já tinha saído dali. Ele, enfurecido, o Algenor, por ter ficado o tempo todo atrás da árvore parado, mas já tinha falado que tinham roubado a bicicleta. Como ela tinha observado atrás da árvore o guidão aparecendo, ficou ali esperando ele ir pegar a bicicleta. E ele fica numa situação complicada, porque ele inventou uma mentira para poder saber se o delegado estava dentro da casa da Márcia, e depois como é que ele ia pegar a bicicleta se ele falou que roubaram. Ele chega na frente da bicicleta e começa a gritar que achei, e a Rosinha faz uma reflexão dizendo que não achou nada, que ele é um fofoqueiro mentiroso de uma fígara. E nesse momento eu retorno à casa de Pedro para ele concluir até ele dar o tiro sozinho no lobisomem. E segue a história. Até então eu li a primeira página, até eu li da página da lauda 13, me parece que a lauda 22. E como são 196 laudas, primeira parte, segunda parte, terceira parte, ainda falta muito para acabar da primeira parte. Então é isso. Espero que gostem, que tenham prazer, que riam muito, né? Porque eu me diverti escrevendo, me diverti muito. Tem uma cena hilária do que chega, na segunda parte, chega um padre novo na cidade, que é o padre Carlos. É louro, alto, olhos azuis e esportista. E as mulheres ficam polvorosas vendo, né, aquele padre lindo. Só que a mulher do delegado, ele é 2 vezes maior que ele já é grande, ela é 2 vezes maior que ele. E tem um momento que ele encontra a mulher se pintando, e ele pergunta para onde ela vai para a igreja. Ele já estava cismado com isso. Então tem todo esse lado também, né, de envolvimento. Bem, para não ficar muito longo o vídeo, já são quase 30 minutos de vídeo, mas eu teria o maior prazer de ficar aqui contando algumas partes para perceberem o total, né? Espero que gostem. Então é isso. Um grande abraço aos caros colegas, aos caros amigos e aos caros leitores. Um abraço.